Perfeito, está gravando já. Então, no outro vídeo a gente viu sobre transformações de intensidade, conversão de imagem colorida para escala de cinza. E nesse vídeo agora nós vamos entrar na parte de filtros espaciais. Tá? Os filtros que a gente viu anteriormente, eles são feitos no domínio da frequência. Tá? Ou seja, são filtros que alteram a intensidade da imagem. Ele altera a cor, mas ele não altera a forma da imagem. Tá? Agora, os filtros que a gente vai ver agora são os filtros do domínio espacial. Ele vai alterar a forma e a cor da imagem. Tá? Esses filtros do domínio espacial são os filtros que a gente vai usar mais nessa disciplina. Os filtros de domínio de frequência ou de intensidade a gente vai usar menos, mas os filtros de domínio espacial a gente vai usar mais. Tá? Então, nós vamos começar com as matrizes de convolução. Mas a gente vai dar aqui um exemplo sobre alguns filtros espaciais. Tá? Nós temos um filtro chamado desfocagem, né, que do inglês é blur. Nós temos um filtro de nitidez, que do inglês é o sharpen. Nós temos um filtro de detecção de bordas, que do inglês é o edge detection. Tá? Então, essa imagem aqui é o filtro do blur. Tá? Essa imagem desse panda aqui é o filtro do sharpen. E essa imagem aqui dessa atriz é o filtro do edge detection. Vou mostrar essas imagens com um pouco mais de detalhes. Tá? Esse filtro é o filtro da desfocagem, tá? Ou chamado também de mediana e no inglês blur. Observem que aqui do lado esquerdo, a imagem ela está nítida. Né? A gente consegue ver aqui os contornos da pedra, os contornos das nuvens, das montanhas. E aqui do lado direito é a mesma imagem, só que ela está desfocada. Né? Foi aplicado um filtro blur. A gente não consegue mais ver com nitidez as nuvens, as montanhas e as pedras. Tá? Isso aqui é um filtro que foi aplicado. Tá bom? O próximo filtro ele faz o caminho inverso do blur. Ele é um filtro chamado de nitidez, ou do inglês sharpen. Aqui nessa metade da imagem aqui do panda, ó, do lado esquerdo, ela está desfocada, né? Ela está com um blur. E do lado direito, ela já está com mais nitidez, com mais foco, né? Porque foi aplicado um filtro nessa imagem, um filtro sharpen. Tá bom? E um outro filtro que a gente tem é o filtro de detecção de bordas. Aqui na esquerda a gente tem a imagem original e do lado direito nós temos as bordas dessa imagem. Então esse filtro ele altera também a cor, né? Você vê que as cores praticamente somem e a forma da imagem, né? Tinha alguns detalhes aqui na imagem que na imagem resultante não tem, tá? O que o filtro de detecção de bordas faz? Sempre que ele encontra uma diferença de intensidade muito grande, tipo aqui o fundo, né? Ele está todo num tom clarinho de cinza. E aqui na parte do cabelo da atriz já mudou já a cor. Então nessa diferença aqui, nessa fronteira de intensidade, ele vem e traça uma linha. E sempre que ele encontra essas fronteiras muito discrepantes, ele vai traçar uma linha na imagem, tá? Então, vamos começar falando sobre as matrizes de convolução, que são como esses filtros espaciais funcionam. Matriz de convolução é quando eu tenho uma multiplicação de uma matriz pela outra, tá bom? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma matriz de uma imagem. Eu tenho aqui uma matriz 5 por 5 e aqui eu tenho os valores de intensidade de cada pixel, tá? Aqui no meio, eu tenho uma matriz 3 por 3, tá? E eu vou chamar ela de máscara ou kernel. Sempre que eu falar máscara, eu estou falando de kernel. Sempre que eu falar kernel, eu estou falando de máscara. É a mesma coisa, tá? Esse kernel, ele é uma matriz quadrada, tá? A imagem aqui, ela tá aqui como uma matriz quadrada, 5 por 5, mas ela não precisa ser quadrada, tá? A imagem não precisa ser quadrada. Mas o kernel, ele sempre vai ser uma matriz quadrada. 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7, tá? Geralmente a gente usa 3 por 3, é a mais comum. E ela tem uns valores fixos.
tá? Esses valores do kernel, eles vão alterar, né? Mas eles sempre vão manter de um kernel para o outro, tá? A imagem, ela vai sempre alterar, porque são sempre pixels, imagens diferentes. Mas o kernel, por exemplo, esse kernel aqui, eu não lembro se ele é da detecção de bordas, eu acho que é. Mas ele sempre vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? E você pode usar ele em outra imagem que esses valores vão manter. Como que vai fazer essa convolução, essa matriz de convolução? Nós vamos posicionar essa matriz em cima de um pixel, em cima de um determinado pixel. Então, aqui nesse caso, eu estou posicionando ele no pixel central da imagem, aqui no pixel 50. Tá? E aí, eu vou fazer uma multiplicação, vou fazer uma convolução. O que essa convolução faz? Ela vai multiplicar cada pixel da matriz do kernel com o seu pixel correspondente na matriz da imagem. E vai fazer a soma, tá, dessas multiplicações. É uma matriz ponderada, tá, gente? É uma matriz de pesos. Nós estamos colocando pesos em cada pixel. O resultado dessa multiplicação, tá, dessa convolução, desculpa, nós vamos escrever na matriz resultante, bem no centro, aonde a gente está fazendo, posicionando o kernel no centro da imagem, tá? Então, vamos aqui fazer essa conta, tá? Aqui nós temos o kernel. O primeiro pixel do kernel, aqui o primeiro valor, desculpa, é 0. Então, o primeiro valor aqui, aonde a gente posicionou, é 40. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por esse, tá? 40 vezes 0. E a gente escreve aqui, ó, 40 vezes 0. O segundo valor do kernel é 1. E aqui o segundo valor da imagem é 42. Então, a gente vai fazer 42 vezes 1. E soma aqui, ó, mais 42 vezes 1. O terceiro, na imagem, é 46. O terceiro no kernel é 0. Então, 46 vezes 0. E escreve aqui embaixo, 46 vezes 0. E nós vamos fazer isso para os 9 valores. Para todos os 9. Tá? Feito isso, a gente vai chegar a esse resultado aqui, 42. Esse resultado, nós vamos escrever aqui no centro da imagem. Tá? No centro da matriz, desculpa. E nós vamos fazer isso para todos os pixels da imagem. Aqui eu já comecei no centro, tá? Depois nós vamos fazer uma deslize, né? Nós vamos deslizar essa matriz para o pixel do lado. Então imagina que agora o centro, ele não vai ser mais o 50, mas ele vai ser o 55. Então o primeiro valor aqui, ele não vai ser mais o 40, ele vai ser o 42. E aí nós vamos fazer as mesmas multiplicações. 42 vezes 0, mais 46 vezes 1, mais 52 vezes 0, e assim sucessivamente. Tá? E aí o resultado vai dar, no caso aqui, vai dar 46. E aí por quê? Porque só tem esse valor 1 aqui, que é o único que está sendo somado. Tá? E aí nós vamos escrever o valor 46 nesse pixel do lado aqui. Nós vamos fazer isso em todos os pixels da imagem. Tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo de um outro kernel, tá? A imagem é a mesma, tá? Eu vou voltar o slide aqui, ó. Observa aqui, os valores dos pixels da imagem, agora eu vou avançar. São os mesmos valores, mas o kernel, ele muda, tá? Mas a conta é a mesma. Então vamos fazer aqui, ó, 40, né, que é o primeiro valor, vezes menos 1, que é o primeiro valor do kernel. Escreve aqui, 40 vezes menos 1. Segundo valor, 42 vezes menos 1. Escreve aqui, 42 vezes menos 1. E assim vai, tá? Até que o único valor que difere é o 8, né? Que é o central. Então, 50 vezes 8, tá aqui, 50 vezes 8. A gente vai fazer todas essas multiplicações e somar. E o resultado dessa conta aqui, dessa convolução, nesse caso aqui, vai dar 5. E a gente vai escrever o valor 5 aqui no centro da matriz. Tá? Essa conta, gente, ela é feita em todo filtro espacial. Tá? Cada filtro espacial, filtro morfológico, né, é o mesmo nome, mesma coisa, ele vai ter uma matriz, né, ou um kernel diferente. Às vezes ele é 3x3, às vezes 5x5, mas sempre é o mesmo conceito. Tem um kernel
né, ou uma máscara, nós vamos fazer essa conta aqui, essa matemática, essa matriz de convolução, em todos os pixels da imagem e vamos escrever o resultado no pixel correspondente da imagem resultante. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso no código? Qual que é o passo a passo do código nas matrizes de convolução? Nós vamos abrir a imagem, tá? É o mesma função. Nós vamos criar o kernel. O que é o kernel? O kernel é essa máscarazinha aqui 3x3, tá? Então, nós vamos criar ele. Nós vamos aplicar o kernel. Aplicar o kernel é fazer essa conta aqui, tá? Nós não vamos fazer isso na mão. A própria PIL já tem uma função, que é essa função filter, que vai fazer aquela multiplicação para a gente, tá? E depois a gente vai salvar a imagem resultante, certo? Então vamos ver como é que vai ficar isso no código. Vou criar um código novo aqui. Vou chamar ele de convolução. Convolucão. Primeira coisa, nós vamos importar a biblioteca PIL. From PIL import image. E, além da classe image, nós vamos usar outra classe, que é a classe ImageFilter. Tá? ImageFilter. Que é para a gente usar o kernel. Então, nós já temos aqui a primeira alteração. Antes a gente usava só a classe image. Agora a gente vai usar duas classes, a classe image e a classe ImageFilter. Então, primeira coisa, abrir a imagem. Depois, criar o kernel. Depois, aplicar o kernel na imagem. E, por último, salvar a imagem. Vamos lá, abrir a imagem. Criar uma variável aqui chamada img. Vou chamar ela de img1, tá? Porque eu quero salvar duas imagens diferentes. Não quero salvar uma em cima da outra. Então, img1, ela é image.open. E eu vou abrir a arara de novo, tá? images/arara.jpg. Agora nós vamos criar o kernel. Vou chamar aqui a variável de kernel. É só lembrar aqui, imagefilter.kernel. Então, a função é imagefilter.kernel. Kernel é maiúsculo, tá? O kernel, ele tem 4 parâmetros, tá? Observa aqui nessa tooltip, que o próprio Visual Studio Code já me deu, ó, ele tem o parâmetro size, o parâmetro kernel, scale e offset, tá? Então vamos escrever aqui, ó, size, kernel, scale e offset. Vou explicar cada um deles, tá? O size é uma lista e ele tem o tamanho do kernel, tá? Então, vamos usar 3x3. Então, 3,3. O kernel, vou chamar ele de máscara aqui, tá? Para ficar diferente o nome da variável. Em vez de kernel aqui, eu vou colocar mask. A máscara são os valores que a gente vai usar. Tá? Eu vou usar essa máscara aqui, ó, esse kernel. -1, -1, -1, -1, 8, -1, -1, -1, -1. Tá? Então, nós vamos escrever esses 9 valores separados por vírgula. É uma lista com esses 9 valores separados por vírgula. Então, uma lista. E agora vamos escrever, ó, -1, -1, -1. Opa. A vírgula no lugar errado. Aí. Agora, -1, 8, -1. E -1 3 vezes de novo. -1. Aí. Então, ó. 3 -1s, né? Primeira linha. -1, 8 e -1, segunda linha. -1, -1, -1, terceira linha. Tá? Beleza. Agora nós temos o scale. O que é o scale? O scale é um número que ele vai dividir o resultado final. Tá? Então, aqui, ó, o resultado final dessa conta toda deu 5. O scale é um número que ele vai dividir esse valor. Então, eu não quero que ele altere esse valor. Eu quero que ele mantenha o valor 5. Então, o número identidade, né, da divisão é o número 1. Por quê? Todo número que você divide por 1 dá ele mesmo. Tá? Então, como eu não quero que altere nada,
eu vou manter o scale com 1. E o offset, ele vai pegar esse resultado e vai somar um valor nele. Tá? Enquanto o scale divide esse valor resultante, o offset soma esse valor. Então, eu não quero que soma nada. Eu quero que fica esse valor original. Então, o valor identidade da soma é o 0. Todo número somado a 0 dá ele mesmo. Tá? Então, eu tenho esses 4 parâmetros, tá? Eu já escrevi eles aqui, e eles já vão cair aqui dentro da minha função. Tá? Então, eu tenho o size, que é 3x3, a máscara, que você vai separar ela por vírgula, o scale, a gente vai dividir, né, por 1, para não alterar, e o offset nós vamos somar com 0 para também não alterar. Tá? Vamos ver aqui se dá para imprimir esse kernel, ver o que sai. Deixa eu ver aqui o que aparece quando a gente tenta imprimir esse kernel. Python convolução. Aí aparece só um objeto, tá vendo? Objeto do tipo kernel, e aí onde está o endereço de memória. Tá? Não vai dar muito vai ajudar a gente em nada, não, isso daí. Agora a gente vai aplicar o kernel. Tá? Aplicar o kernel, eu vou criar aqui uma outra variável, chamar ela de imagem 2, e aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, image1, né, que é a imagem original, ponto filter, e aí, como parâmetro, eu vou passar o kernel que eu acabei de criar. Tá? Então, eu quero aplicar na imagem 1 um filtro utilizando o kernel que eu acabei de criar. Certo? Essa aqui é a imagem original. Quero que passe um filtro nela utilizando esse kernel e salva todo esse resultado na imagem 2. Tá? Porque eu não quero que salva na imagem 1 para não sobrescrever. Agora eu vou salvar a imagem 2. Tá? Imagem 2.save. Imagem, salvar aqui na mesma pasta, vou chamar ela arara. Como eu sei que aquele kernel é de bordas, tá? Eu vou colocar aqui o nome de bordas. Salvar. Então vamos rodar de novo aqui. Beleza, já criou aqui, ó, arara bordas, tá? Então essa aqui é a arara original e a arara bordas, ela ficou assim, tá? Observa que é uma transformação espacial, né? Ou morfológica. Aquelas formas aqui do background, né, do fundo, sumiram, tá? Ou seja, alterou a forma da imagem. E algumas penas também, alguns detalhes da imagem original, né, sumiram também, tá? E ficou somente as linhas, ficou somente as bordas da imagem, tá? Já foi aplicado o filtro. André, me desculpa, nossa, eu tô tentando te avisar aqui mutado. É que o senhor não tá gravando a tela. O senhor tá gravando só ainda o PDF. Tá, pera aí um pouquinho. Repete, por favor. O senhor não tá gravando os códigos, tá gravando só o PDF. Ah, Na tá. tela. Tá, Tô tentando te pera aí. avisar aqui, eu mutei meu fone. Tá, pera aí que eu vou trocar aqui. Obrigado por ter avisado. Aí, ó, agora sim. Isso, agora sim. Agora, então, deixa eu só recapitular o código aqui. Primeiro a gente vai importar as bibliotecas, né? A image e a image filter. A gente vai abrir a imagem, tá? Com o mesmo código que a gente já usa nas outras aulas. Vamos criar o kernel. Então, eu tenho essa função aqui, imagefilter.kernel, e ela leva 4 parâmetros, size, mask, scale, offset. Aqui eu criei os parâmetros para poder jogar dentro dessa função. Tá? Aí eu vou aplicar o kernel na imagem, eu vou utilizar essa função, image1.filter, utilizando o kernel. Então, por que eu vou fazer assim, usar duas variáveis diferentes? Porque eu quero aplicar o filtro na imagem original, na image 1, utilizando o kernel que eu acabei de criar. E eu quero salvar o resultado dessa aplicação aqui na variável image 2. E aí eu vou salvar a image 2 com o nome de arara bordas, tá? A arara original, ela é essa arara colorida aqui, tá? E a arara com bordas é essa imagem aqui. Então observa
que ficou, né, o fundo aqui desfocado, né? Desfocado não, sem a forma, né, do fundo, não tem nada, porque ele não identificou nenhuma borda aqui no fundo. E sempre que ele identificou uma linha, né, uma borda, uma diferença de intensidade muito brusca, ele traçou uma linha, tá? E as demais coisas ele foi colocando em preto. Então, sempre que ele acha uma diferença de intensidade, ele cria uma linha branca, e sempre que ele não acha, ele deixa preto, a imagem como preto, tá? Identificando a borda. Agora, eu vou pegar o outro filtro, que era esse filtro aqui, ó, esse kernel, né? Esse outro kernel, 0, 1, 0, e o resto tudo 0. E vou aplicar na imagem para ver o que esse filtro aqui vai fazer. Vamos ver se ele é detecção de bordas mesmo, igual eu estava imaginando, tá? Então eu vou criar aqui uma outra máscara, vou chamar ela de máscara 2, tá? E vou criar aquele filtro lá, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deixa eu ver aqui. 6, 6, 9, isso mesmo. Aí, eu não vou mudar mais nada, eu vou mudar só aqui na hora de aplicar o kernel, eu vou colocar mask 2, tá? E o meu kernel vai mudar para esse valor aqui, certo? Vou salvar. Ah, tá, vou mudar o nome aqui da imagem para ele salvar com em outro arquivo. Vou chamar ele aqui de conv. Salvar e vou rodar de novo aqui. Beleza. Então, o conv, ele ficou... não mudou nada, né? Deixa eu ver aqui. Arara... ele não fez nenhuma alteração significante aqui que eu consigo ver a olho nu. Tá? Arara conv. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa no código aqui, mas acho que eu não errei, não. Mask 2, image 2, filter kernel. Não errei, não. Deixa eu usar outro filtro aqui, que é um filtro do blur. Tá? O filtro do blur, ele é 1/9, 1 dividido por 9, tá? Em todos os valores aqui. Então vamos colocar aqui 1/9, 1/9. Copiar aqui que anda mais rápido. Ctrl C. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, não, faltou mais um. 1/9 de cada imagem, de cada valor. Vamos rodar ele aqui. Ver se agora ele muda alguma coisa. Agora ele mudou. Não sei se vocês estão conseguindo perceber por causa da qualidade, mas ela deu uma desfocada, tá vendo? Ela ficou um pouco desfocada em relação ao original. Aqui ela está bem nítida, né? E aqui o resultado, ela desfocou a imagem, ela aplicou um blur, né? Bem levinho, tá? Deixa eu voltar para os slides. Beleza, esse aqui era o último slide. Esse aqui era o último slide. Parar a apresentação aqui. Beleza. Pessoal, desculpa aí por não ter gravado o código lá no início, mas eu acho que ficou claro a hora que eu expliquei aqui. Tá? Deu para entender. Deu para entender, né? Beleza. Deixa eu voltar a apresentar aqui para mostrar outra coisa. Aqui no Classroom, eu já coloquei aqui a semana 6, tá? Aqui a parte de filtros espaciais. Aí aqui eu já coloquei os slides da apresentação e eu vou colocar os 2 vídeos que eu gravei, tá? A parte do converter imagem colorida para escala de cinza e a parte dos filtros espaciais. Assim que eu subir para o YouTube, eu vou colocar aqui. Tem também a lista 4, já tá aqui também. Na lista 4, o primeiro tem 1, 2, 3 exercícios, tá? Um é para aplicar 3 filtros de detecção de borda. Todos esses filtros aqui são de detecção de bordas, mas observe, deixa eu colocar o zoom aqui. Observe que os valores dos kernels são diferentes, tá? E aí vocês vão perceber nos resultados das imagens que os resultados vão ser diferentes. Todos vão ser detecção de bordas, mas terão particularidades diferentes entre si. Tá? Um detecta mais borda, outro detecta menos borda.
Vocês vão ver que legal que é a diferença dos kernels para a borda, tá? E depois tem um exercício que é para fazer o sharpen é nitidez, tá? E tem um que é para fazer o blur, que é esse que eu fiz agora, que é 1/9, tá? 1 dividido por 9, tá bom? Se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem pegar uma imagem que ela tá borrada, tá? Com blur, e aplicar o sharpen nela, porque é o caminho reverso, né? Pega uma imagem que ela tá borrada e depois aplica o sharpen, vocês vão ver que o sharpen ele vai resolver esse blur feito na imagem, tá? E o terceiro código é converter uma imagem colorida para uma imagem em escala de cinza, bem simples, tá? Vou voltar aqui. Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula de hoje em relação ao que foi falado, ao que foi ministrado, em relação aos exercícios? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom, pessoal. Boa semana para vocês. Eu vou encerrar a chamada aqui, tá? Bom dia. Até mais, André. Você também.